Imaginemos a seguinte situação. Alguém passa a vida inteira se sentindo irresponsável, Uhum. sabe? Se sentindo preguiçoso ou simplesmente incapaz de seguir uma rotina super básica. E aí, de repente, essa pessoa descobre que a própria percepção dela da realidade, o jeito como a mente mede a passagem das horas, é, na verdade, uma ilusão. É um choque, né? Totalmente. Ou pior, descobrir que não saber medir o tempo e viver nesse caos invisível pode aumentar em quase 7 vezes a chance de mortalidade precoce. Caramba! E olha, é um choque de realidade brutal mesmo. Porque o mais perturbador quando a gente analisa os dados clínicos mais recentes é que viver no escuro sobre o funcionamento do próprio cérebro tem um custo Um custo alto. altíssimo. Um custo que vai muito além de simplesmente, chegar atrasado numa reunião de trabalho. É que, estatisticamente falando, é uma questão de sobrevivência. Com certeza, é exatamente por isso que o nosso mergulho profundo de hoje é tão urgente. A gente reuniu aqui uma montanha de materiais fascinantes. Muita coisa mesmo. Sim, temos reportagens recentes com histórias de vida, revisões psiquiátricas bem densas, análises clínicas e até transcrições de profissionais que estão, sabe, na vanguarda da neurotecnologia. Uhum. Então, a nossa missão aqui é desconstruir de uma vez por todas aquela imagem muito clichê, né, do menino de 8 anos balançando a perna no fundo da sala de aula. Exato. Nós vamos olhar para o que realmente acontece no cérebro com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Na vida adulta, será que é falha de caráter ou biologia? Pois é, porque a verdade que emerge de todas essas fontes que a gente leu é que o cérebro adulto com TDAH não é um cérebro quebrado. Uhum. Ou de alguém que não quer se esforçar, sabe? Ele simplesmente opera sobre um conjunto de regras totalmente diferentes. Ele processa os estímulos, processa as emoções e o próprio tempo de uma forma única. E entender isso muda o jogo, né? Muda tudo. Muda tanto para o tratamento quanto para a empatia de quem convive com essas pessoas no dia a dia. E para entender essas regras na prática, a gente pode começar por algo que, irrita muita gente no ambiente corporativo, que é o atraso crônico. Ah, sim, o clássico atraso. Clássico. As nossas fontes trazem a história da Alice Lovatt, que é uma musicista. E olha só, ela só foi diagnosticada aos 22 anos. 22, tarde, né? Sim, super tarde. Ela dizia para os médicos que sentia que não tinha aquele relógio interno que todo mundo parece ter. Ela jurava, de pé junto, que levava 20 minutos para sair de casa de manhã. Até que um dia ela resolveu anotar cada passo. Descer as escadas, 1 minuto. Achar os sapatos, 1 minuto. E no fim das contas, a rotina que ela tinha certeza absoluta que durava 20 minutos... E levava quanto? Levava 45 minutos. Nossa. Pois é. Como que alguém erra um cálculo tão simples todos os dias, sabe? Então, na literatura médica, isso tem um nome muito específico. Foi cunhado pelo neuropsicólogo Russell Barkley lá em 1997. Ele chamou isso de miopia temporal. Miopia temporal? Isso. Pensa numa pessoa com miopia física, no olho mesmo. Ela não consegue focar no que está longe, certo? Fica tudo embaçado. Certo. O cérebro com TDAH tem uma incapacidade quase que estrutural de enxergar e estimar o tempo. O horizonte temporal deles é muito, muito curto. Para eles, só existem 2 tempos, o agora e o não agora. Beleza, vamos destrinchar isso, porque... Sendo bem cética aqui, sabe, fazendo o papel do advogado-diabo, Manda. se a pessoa já sabe que sofre dessa miopia temporal, se ela já perdeu voos, ou se já tomou muita bronca do chefe, por que não simplesmente colocar um despertador e sair mais cedo? Parece, para quem olha de fora, só falta de vontade de mudar. Sim, e essa é exatamente a armadilha do julgamento moral que quem escuta a gente precisa evitar. E a resposta para isso é fascinante, porque envolve camadas comportamentais que vão bem além do relógio. Como assim? O terapeuta Jeffrey Meltzer, ele aponta nas análises dele que, em muitos casos, a pessoa se atrasa de propósito e de forma quase inconsciente. Espera, ela se atrasa para evitar, chegar na hora. De propósito. De propósito. Por pura ansiedade antecipatória.
Imagina o pavor de chegar cedo numa reunião e ter que lidar com aquele bate-papo de bebedouro, sabe? Ah, as conversas triviais. Isso, o famoso small talk. Ela não sabe onde focar a atenção, fica ansiosa. Então a evitação vira uma estratégia de sobrevivência social. Faz sentido. E tem mais. O Meltzer fala de uma coisa chamada procrastinação antes de dormir, ou a procrastinação por vingança. Sabe quando a pessoa passa a madrugada inteira, mesmo exausta, navegando na internet? Nossa, rolando feed sem parar. Exato. Ela sente que passou o dia todo sendo controlada pelas demandas dos outros, do chefe, da família, e aí ela tenta desesperadamente recuperar o controle de algumas horas do próprio dia na madrugada. É uma tentativa de retomar as rédeas da própria vida, né? Exatamente. Mas se a gente abrir o capô desse cérebro, tipo, o que explica neurobiologicamente essa dificuldade colossal de simplesmente largar o celular de madrugada e dormir para não se atrasar no dia seguinte? Olha, para visualizar isso, imagina o lobo frontal dessa pessoa. O lobo frontal é onde ficam as funções executivas. É tipo um maestro do nosso cérebro. Uhum, o centro de comando. Isso. Imagina ele como um celular de última geração, caríssimo e super potente. Só que o indicador numérico da bateria, aquele ícone lá no canto da tela, está completamente quebrado. O aparelho funciona bem, mas ele não sabe quanta energia tem. Perfeito. O processador é incrível. Ele roda vários aplicativos pesados ao mesmo tempo. Mas aí, do nada, ele desliga no meio do dia. Do nada. Porque o sistema é incapaz de medir o quanto de energia ou, no caso, o quanto de tempo e foco já foi gasto e quanto ainda resta para o resto do dia. Nossa, que agonia viver assim. Muito. Os modelos cognitivos chamam isso de falha na autorregulação e déficit no controle inibitório. O cérebro simplesmente não consegue frear um impulso imediato. E para piorar, existe a tal da aversão à resposta tardia. O que seria isso na prática? É que o sistema de recompensa deles é extremamente impaciente. Então, entre organizar uma planilha chata para amanhã ou rolar o feed de uma rede social agora mesmo, o cérebro escolhe a injeção instantânea de dopamina. Ele ignora que o tempo está passando. Entendi. E é aí que a sociedade entra matando em cima dessa pessoa, né? Com certeza. Porque no escritório, por exemplo, esse celular sem medidor de bateria é rapidamente rotulado como preguiçoso ou desleixado, incompetente. Rótulos super injustos. Injustos demais. E isso me leva a um ponto dos artigos que eu considerei, assim, alarmante. Porque se os sintomas são tão camuflados por esses rótulos de personalidade, isso explica por que tanta gente chega aos 30, 40 anos de idade sem um diagnóstico clínico. Sem saber o que tem. E o custo de descobrir isso tarde demais, segundo as fontes, é altíssimo, não é? É um custo silencioso e, infelizmente, muitas vezes fatal. Olha só os dados. Hoje, a prevalência mundial do TDAH é de cerca de 5,3%. Uhum. E a gente sabe que em cerca de 60% dos casos, as características da infância persistem fortemente na idade adulta. O grande erro histórico aqui, que os textos apontam, é que os critérios diagnósticos antigos, como o manual DSM-V4, foram criados de um jeito enviesado. Como assim, enviesado? Eles observaram quase que exclusivamente meninos de 8 a 12 anos de idade. Ah, entendi. Ou seja, pegaram uma régua que foi feita para medir crianças agitadas em idade escolar e tentaram usar essa mesma régua para avaliar adultos que, sei lá, pagam boletos e lidam com estresse em reuniões corporativas. É absurdo, não encaixa. E as mulheres, principalmente, pagam um preço muito alto por causa dessa régua antiga, certo? Um preço altíssimo, porque tem a questão sociocultural. As meninas são ensinadas desde muito cedo a não externalizar a agitação. Elas não podem subir nas coisas ou fazer bagunça. Tem que ficar quietinhas, né? Exato. Então elas sofrem caladas. Elas internalizam a desatenção e a ansiedade. E quando elas chegam na vida adulta, totalmente exaustas, elas costumam receber diagnósticos errados. Do tipo depressão. Depressão crônica, ansiedade severa ou até transtorno de personalidade limítrofe, o famoso borderline. O TDAH primário, que é a verdadeira raiz de tudo, simplesmente passa despercebido pelos médicos. Nossa, e as consequências dessa negligência? São chocantes na nossa pilha de fontes. Tem um estudo aqui liderado por Dalsgaard e publicado em 2019 que analisa especificamente a taxa de mortalidade.
Esse estudo é um soco no estômago. É. Quem está acompanhando precisa prestar atenção nesses números agora. Se o diagnóstico e o tratamento ocorrem logo cedo, tipo entre 1 e 5 anos após os primeiros sintomas da infância, a taxa de mortalidade desse grupo fica em torno de 3,34%. Que já é uma taxa que exige bastante atenção clínica. Sim, com certeza. Mas, se a pessoa passar a vida inteira lutando contra o próprio cérebro sem saber o motivo, e o diagnóstico for feito só depois dos 17 anos de idade, essa taxa de mortalidade dispara para assustadores 22,28%. É um salto gigantesco. Pula de 3 para mais de 22%. Como é que a ciência explica um salto tão letal assim, só por causa do tempo de um diagnóstico? É por causa do efeito cumulativo, sabe? De viver décadas com um córtex pré-frontal que não consegue frear os próprios impulsos. Ah, claro. Sem tratamento, essas pessoas têm taxas enormes de acidentes de trânsito graves, têm um envolvimento muito maior em comportamentos de risco, porque não avaliam bem as consequências. Faz sentido. E, principalmente, um índice altíssimo de abuso de substâncias, como álcool e drogas, porque o cérebro está em sofrimento crônico. Então ele busca qualquer forma de automedicação para tentar aliviar esse caos interno ou só para achar algum foco passageiro. É de arrepiar mesmo. Mas, sabe, ouvindo tudo isso levanta uma questão muito prática para a gente. Pode falar. Porque com a cultura moderna de trabalhar sem parar, dormir pouco, viver à base de 4 xícaras de café por dia, A regra de hoje em dia, né? sim, quase todo mundo ao nosso redor parece cronicamente ansioso e desatento, esquecendo as coisas. Então, como que os médicos hoje em dia conseguem diferenciar o verdadeiro TDAH em adultos de um simples e brutal esgotamento mental, tipo um burnout causado pela vida moderna? Isso levanta uma questão super importante. E a grande sacada dos especialistas atuais é não olhar apenas para a falta de foco. Porque foco muita gente perde mesmo no cansaço. Verdade. Os dados mostram que mais de 80% dos adultos com TDAH têm outras condições psiquiátricas associadas. Então a chave para separar o TDAH primário do burnout é avaliar a desregulação emocional. Desregulação emocional. Isso. As fontes citam ferramentas clínicas muito modernas, como a escala WAADDS, do Heinher, WRAADDS. Ela foi criada justamente para focar no que o adulto mais sofre no dia a dia, que é a incapacidade de regular as próprias emoções diante de frustrações. Ah, entendi. Isso ajuda a separar o transtorno do neurodesenvolvimento em si de uma ansiedade que surgiu apenas como uma cicatriz de anos e anos acumulando fracassos no trabalho e nos relacionamentos. Perfeito. E olha, essa menção sua às cicatrizes emocionais é o gancho perfeito para a gente entrar num sintoma que os textos descrevem como sendo quase uma dor física. É impressionante. É algo pouquíssimo falado fora dos consultórios de psiquiatria, mas que afeta profundamente a forma como a pessoa lida com expectativas e com as críticas. É o que o material chama de disforia sensível à rejeição, ou pela sigla em inglês, RSD. A RSD é, sem exagero nenhum, um divisor de águas para entender o adulto com TDAH. O Dr. William Dodson, que é um dos grandes pesquisadores da área, ele estima que a RSD afeta cerca de 99% dos pacientes. 99 é praticamente todo mundo. Exato. É quase uma regra, não é uma exceção, é a norma para eles. É aqui que a coisa fica muito interessante, porque a literatura médica faz questão de separar a RSD da timidez comum ou da ansiedade social. Porque a ansiedade social é o medo de interagir antes de interação sequer acontecer, certo? É aquele pavor de ir numa festa. Certo, é o antes. E a RSD também não é um episódio depressivo comum que dura semanas a fio. É diferente. Os relatos dizem que é uma explosão emocional imediata. E muito intensa. A partir de um tom de voz um pouco mais seco no e-mail do chefe. Sim, um ponto final numa mensagem de texto já engatilha. Exatamente. Como que a neurobiologia explica uma dor emocional que parece ser tão desproporcional à realidade? Pensa naquele exemplo do alarme de carro que a gente discutiu, mas imagina um alarme de carro ultrassensível e totalmente desregulado.
Beleza. O objetivo de qualquer alarme é proteger o carro contra um roubo real, certo? Alguém quebrando o vidro. Mas como ele está desregulado, caiu uma folhinha de árvore no capô. Que no nosso caso seria o chefe mandando um "precisamos conversar amanhã", sem nenhum emoji. Exato. Cai a folha e o alarme dispara no volume máximo, buzinando e acordando o bairro todo de madrugada. Só que a ameaça não era real. Ninguém ia ser demitido. Era só uma reunião de rotina. Não era, mas o barulho ensurdecedor daquele alarme tocando dentro da cabeça da pessoa é muito real. E a dor emocional gerada por esse alarme é paralisante. E o que aparece nos exames quando isso acontece? Nos exames de mapeamento cerebral, a gente vê que as áreas do cérebro que processam a dor aguda, a dor física mesmo, como a ínsula, ficam hiperativas. Elas disparam com qualquer mínimo sinal de perigo social. E o lado racional do cérebro, onde fica? Pois é, enquanto a ínsula está gritando, o córtex pré-frontal, que deveria ser aquela voz racional e madura dizendo calma, respira, é só um e-mail curto, tem as conexões atrasadas ou subativas. Fica silenciado. Fica. O resultado prático disso no dia a dia são profissionais brilhantes que não dão ideias em reuniões por pavor absoluto de serem julgados, ou pessoas que destroem relacionamentos amorosos porque reagem de forma super agressiva ou se isolam completamente diante do menor atrito. É uma autossabotagem induzida pelo cérebro. E os textos lembram muito bem que isso não nasce do nada. Muitas dessas pessoas passaram a infância inteira ouvindo que eram estranhas, né? Que eram preguiçosas, ou sendo corrigidas o tempo todo por professores e pelos próprios pais. O cérebro aprende, na base do trauma, a viver num estado de alerta, com medo da falha. Mas a grande pergunta que fica para quem está escutando depois de a gente mapear esse caos todo, Que é a cegueira temporal, o diagnóstico tardio, o alarme quebrado da RSD. tudo isso, como que a pessoa assume a direção do próprio cérebro novamente? O que a ciência tem feito hoje de prático para ajudar esse cérebros a, de fato, prosperarem? Felizmente, o arsenal que a gente tem hoje é muito mais prático e tecnológico do que no passado. E começa com adaptações bem simples no ambiente da pessoa. Tipo o quê? Por exemplo, abandonar completamente o uso do celular para ver a hora. E usar o quê? Usar relógios analógicos, aqueles clássicos de ponteiro, pendurados bem visíveis na parede do quarto do escritório. Ah, entendi. Porque o celular é uma armadilha de notificações, né? Exatamente. O ponteiro físico dá uma noção visual e espacial do tempo diminuindo sem oferecer aquele mar de distrações coloridas de uma tela digital. O cérebro processa o tempo de forma mais concreta. Muito bom. E tem também aquela técnica do cartão de enfrentamento que estava nos artigos e que eu achei genial. Essa é excelente. Funciona assim. Se a pessoa já sabe que tem o padrão de se atrasar por evitar contato social, ela escreve num cartão físico: chegar atrasado vai irritar minha equipe e passar uma imagem de incompetência que não reflete quem eu realmente sou. É um lembrete do valor real dela. E ela lê isso exatamente na hora em que a vontade incontrolável de procrastinação aparece. Isso entra bem naquele campo da terapia cognitivo-comportamental, né? E das técnicas de ancoragem para puxar o cérebro de volta para a realidade no meio daquele desespero do momento. É perfeito para ajudar na autorregulação. Mas, mudando um pouco o nível da intervenção, o que realmente me deixou de queixo caído nas nossas fontes foi a parte da tecnologia de fronteira, aquele treinamento chamado Z-Score Neurofeedback. O que é fascinante aqui é que essa é a grande promessa científica do momento. Em vez de apenas usar a medicação, que vai alterar a química geral do cérebro, de uma vez só, o neurofeedback começa com um mapeamento elétrico super detalhado, que é o QEEG. O eletroencefalograma quantitativo. Isso mesmo. O médico consegue ver no computador exatamente quais circuitos neurais estão operando fora do padrão esperado por uma pessoa daquela idade. Sim, e as transcrições do especialista lá da vanguarda, o Neri Adami, explicando a mecânica disso são, olha, de explodir a cabeça. Totalmente. Ele diz que, no TDAH, o foco principal do treino é aumentar as ondas rápidas, especificamente a banda beta, que vibra ali entre 13 e 20 Hz. Que é responsável pelo foco sustentado, pela concentração. Isso, e ao mesmo tempo, o objetivo é baixar a onda lenta, que é a banda teto,
lá pelos 4 ou 8 Hz, que é a que causa a desatenção e a sonolência. Mas o jeito que isso é feito, na prática, não parece em nada com um tratamento médico assustador ou doloroso de hospital. O paciente senta numa poltrona super confortável, coloca uma touca com vários sensores na cabeça e vai simplesmente assistir a um filme ou um vídeo no YouTube e na TV. Parece simples demais, né? Parece, mas aí, se a mente do paciente dispersar ou se ele ficar muito ansioso e as ondas saírem do padrão, o sistema detecta isso em tempo real e o vídeo simplesmente trava. A tela congela. A tela congela, a imagem fica escura, e com um atraso de menos de 1 segundo. E é aí, exatamente nesse milissegundo de atraso, que acontece a verdadeira mágica da neuroplasticidade. Explica melhor. O cérebro humano, ele odeia ser interrompido no meio de uma narrativa. Ele quer a recompensa, que é ver a continuação do filme. Então, de forma subconsciente, sem nenhum esforço verbal ou racional, o cérebro aprende a relaxar aquela tensão e retomar a atenção só para fazer o vídeo voltar a rodar. É impressionante. É puro condicionamento das redes neurais. Funciona como se a pessoa estivesse numa academia, sabe? Treinando foco de forma muscular, levantando peso com atenção. Então é basicamente um videogame controlado puramente pelo pensamento do paciente e totalmente não invasivo. Exato. Ninguém está dando choque, ninguém está injetando nada na corrente sanguínea da pessoa. E o mais importante de se destacar aqui é que não é um truque rápido, não é mágica. Requer um compromisso de umas 40 a 60 sessões de treino. É um tratamento longo. Longo, mas os estudos de longo prazo provam que os resultados se sustentam. Tem pacientes que relatam uma redução brutal da ansiedade e uma melhora significativa no foco até 12 meses após o fim total do tratamento. Caramba! E para quem sofre com efeitos colaterais que podem ser severos dos remédios tradicionais para TDAH, tipo taquicardia forte ou perda de apetite extrema. Insônia também. Insônia, exato. O neurofeedback não é apenas uma alternativa bacana. É uma verdadeira revolução na qualidade de vida dessas pessoas. É a ciência usando a tecnologia para ajudar o cérebro a se regular sozinho, sem depender exclusivamente da farmácia. Impressionante demais como a ciência consegue mapear isso tudo e ensinar o próprio cérebro a se consertar, né? Bom, recapitulando a nossa jornada de conhecimento de hoje. Vamos lá. Nós entendemos que o atraso crônico, muitas vezes, é uma miopia temporal profunda, enraizada na biologia, e não simplesmente falta de educação ou desleixo. Vimos os dados estatísticos assustadores sobre como um diagnóstico tardio, feito já na vida adulta, pode literalmente custar anos de vida. Dissecamos o alarme interno e extremamente doloroso da disforia sensível à rejeição, a RSD. E, por fim, vimos como tecnologias como o neurofeedback podem treinar novos caminhos cerebrais duradouros. Exatamente. E o recado principal de todos esses dados que a gente analisou é que o conhecimento precisa gerar empatia. Sem dúvida. Quando a sociedade e quem convive com essas pessoas entende que não se trata de uma falha de caráter, a gente para de julgar moralmente e passa a oferecer um apoio estrutural. E para quem tem o transtorno, é a libertação da culpa. Tira um peso enorme das costas. Tira entender que o seu sistema operacional, sabe, o seu cérebro, é apenas diferente. E por isso precisa de manuais diferentes para funcionar bem. Então, o que tudo isso significa no panorama geral? Isso nos deixa com um pensamento final bem provocativo para quem está nos ouvindo, que surgiu depois de cruzar todas essas informações das nossas fontes. Nós passamos essa análise inteira falando sobre como consertar, como adaptar ou medicar esses cérebros para que eles consigam funcionar dentro da chamada normalidade, certo? Sim. O padrão esperado. Mas, se essas mentes têm um ritmo próprio de energia, com picos de atenção flutuante e janelas de hiperfoco que são absurdas de produtivas, será que o problema central está apenas na biologia dessas pessoas? É uma ótima pergunta. A sociedade corporativa moderna ficou doente primeiro, porque nós criamos um mundo que é obcecado por relógios, obcecado por comportamentos quase robóticos e por uma produtividade linear que simplesmente não para de exigir cada vez mais de todo mundo. E que não respeita o ritmo natural de quase ninguém, né? Exatamente.
Talvez, além de tratar e apoiar esses cérebros incríveis, a gente precise questionar seriamente por que insistimos em manter uma sociedade que não deixa espaço nenhum para mentes diferentes respirarem. É algo profundo para se pensar. Fica o convite para essa reflexão para nossa audiência. A gente se encontra no nosso próximo mergulho profundo. Até lá!